Boa noite. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas outras vezes, e que possamos estar juntos nesses momentos que é tão especial, porque estamos na presença de Jesus, estamos lembrando de Jesus. E hoje, o tema da noite, hoje nós estamos recebendo o querido companheiro Alexandre, Rogério Azevedo. A gente fica até emocionado, assim, né, Rogério? E ele traz no tema da palestra de hoje um tema muito pertinente, sempre atual, sempre bom para nós refletirmos, que é a família nos dias atuais. E antes que ele comece a sua reflexão, nós vamos cumprimentando também todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da casa, Fora da Caridade e na Salvação. Que possamos todos, então, estarmos envolvidos nesse clima de fraternidade, e para isso nós agradecemos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e aos benfeitores que aqui estão preparando esse ambiente sempre com muito carinho. Vamos envolvendo o nosso querido Rogério Azevedo e vamos cantando o hino da casa, Praza a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado, todos com o nosso amigo, trabalhador da casa, Gustavo. A Deus que essa doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto não brilha, em bruto não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo
Hoje eu estou meio rouco, mas se Deus quiser, o microfone que eu trouxe de casa vai aguentar até o fim. Mas é sempre bastante alegre nós podemos compartilhar alguns minutos do nosso dia, a avaliarmos a nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas necessidades, porque no final das contas, viver no mundo que vivemos é difícil. E todos temos as nossas dores que muitas das vezes nos levam na procura de um caminho que nos traga um certo consolo à alma. O entendimento do significado de como ser feliz para todos nós, às vezes é o desafio existencial que nós temos em vida. A nossa procura de algo que para nós tenha sentido, que vale a pena, ou até nos faça suportar um dia a dia difícil, é a compreensão essencial de todo aquele que se propõe a amadurecer em vida. E todos nós que buscamos um sentido existencial, uma forma feliz de se viver, talvez até uma maneira racional de se compreender e compreender a vida que vive, é o que nos leva à noite de hoje estarmos aqui, buscando uma palavra que faça sentido para nós, tentando compreender que vale a pena ser bom na vida, ou todas aquelas exortações que Jesus, em essência, tentou nos trazer através do seu comportamento ético e moral. Dessa maneira, eu fico muito feliz que alguns de nós que estamos aqui busquemos um significado religioso na nossa vida prática, ou até um entendimento um pouco mais lúcido do porquê cada um de nós sofre. Assim, eu deixo esse agradecimento inicial a todos aqueles que escolhemos estar aqui nesta noite de sexta, tão convidativa para tanta diversão aí fora, mas que nós escolhemos aqui para fazer uma reflexão durante alguns minutos e até talvez alguns de nós possa chegar numa conclusão que vale a pena ser melhor e traçar rumos mais apropriados para a nossa vida, para colhermos, quem sabe, um dia essa felicidade que é plantada no hoje. Dessa maneira, depois dessa pequena introdução, o convite da noite de hoje é a reflexão acerca de um tema que para nós é bastante importante e atual, que seria, como foi dito, a família nos dias atuais. E quando a gente pensa em família, é claro que para nós que aqui estamos, que somos espíritas, que temos famílias maravilhosas, talvez seja necessário um exercício, um esforço um pouco mais apropriado da nossa parte, para que a gente já imagine o quão difícil é para aquelas outras pessoas, que não nós. Temos aqueles chamados parentes iluminados na nossa vida, que ajudam a gente a evoluir, que pegam na nossa mão e nos ensinam qual é o significado do Evangelho na prática, mas que nos ajudam também a compreender o significado do que é se viver, porque a família em si, como a célula básica da sociedade, é aquela primeira escola na qual todos nós, como seres vivos que somos, nos damos conta do nosso primeiro aprendizado. A maneira como somos tratados durante a nossa primeira infância é aquele primeiro combustível que nos leva a sermos aquilo que muitas das vezes nós nos damos conta que somos no futuro. Olhamos que alguns de nós traz as marcas daquilo que passou pela infância na vida adulta. Reconhece-se com a sua personalidade, com os seus traumas, com as suas felicidades, com o seu caráter, justamente porque lembra-se de que um dia teve sua educação calcada na primeira infância, pelos seus pais, sejam eles de ordem negligentes ou pais amorosos. Mas como todos vivemos num mundo conhecido como de provas e de expiações, aquele mundo que nos leva a compreender que nós passamos por situações difíceis, às vezes felizes, às vezes um pouco mais tristonhas, porque toda a vida é um mareio só de altos e baixos, nós reconhecemos que nossos pais também
passam por situações similares às nossas. As mesmas dificuldades que nós encontramos, às vezes um pouco piores, às vezes um pouco melhores, a depender daquilo que cada um de nós fez consigo na sua história evolutiva. Porque para nós, como espíritas, sabemos todos que um dos pilares do espiritismo é a lei da reencarnação. Lei essa que assevera que nós somos criaturas imortais vivenciando vida após vida, através de um processo educacional que é traçado pela divindade. Nem que a gente não entenda, e não tem problema algum, a vida a nós nos ensina, porque a experiência é o aprendizado através da vivência. Mas alguns de nós poderá dizer, poxa vida, a vida é tão difícil, é tão complicada, e a gente começa a pensar na nossa família, principalmente quando entramos naquela idade pré-adolescente ou adolescente. E nós lembramos que quando criança tudo é muito bom, tudo é muito belo, nossos pais para nós representam a figura de heróis, e a gente acha que é uma maravilha. Mas a entrada na adolescência, na pré-adolescência, que traz-nos para nós um sentido existencial distinto daquele no qual nós vivenciamos até o momento, é que nos gera alguns questionamentos até muito perturbadores para nós. Nós diríamos até que, quando tomamos conta da nossa própria consciência, damos-nos conta de que nós somos seres que temos gostos, temos necessidades e interesses distintos daqueles familiares que vivem conosco, a gente começa a se rebelar. Porque é muito natural, os hormônios estão na flor da pele, nós estamos naquele período de questionamento de tudo, de todos, e a gente muitas das vezes olha para a nossa família e não sabe como é que saiu dali. Eu sei que todo mundo aqui está com cara de paisagem porque não sabe o que é isso. Mas alguns se questionam e falam, como é que eu posso ser filho desses dois? Mas esse questionamento nos leva às vezes com um certo grau de sofrimento, porque vivenciar situações como essas nos levam a passar por uma angústia, um sofrimento muito justo, e nos empurra muitas das vezes no entendimento de religiosidade na nossa vida, que via de regra, para nós aqui acaba desembocando no Espiritismo. E aí nós pegamos a questão 775 de O Livro dos Espíritos para tentar contextualizar aquilo que nós estamos conversando. E a pergunta é mais ou menos assim: o que ocorreria com a humanidade se houvesse o relaxamento dos laços de família? E a resposta é um tanto quanto interessante, porque é mais ou menos assim: recrudescimento do egoísmo. E aí a gente para tentar entender. Primeiro, a palavra recrudescimento é a piora do egoísmo na nossa sociedade, a exacerbação do comportamento egoísta. E para nós que poderíamos até contextualizar com essa nossa vida atual, quando crianças, todos nós somos puro egoísmo. Temos fome, a gente aprende a chorar para receber aquilo que faz passar fome, o seio materno. Temos dor de barriga, a gente chora para que a nossa mãe nos nime, para que a gente sinta um certo conforto daquela cólica estomacal ou intestinal. Alguns de nós, quando criança também, pode chorar porque está cansado e quer dormir, e aí a mãe coloca para dormir, muito natural. Mas o processo de vivência da própria vida, que nos traz uma série de experiências, muitas das vezes dolorosa, nos faz amadurecer, porque esse sim inicial da nossa vida deixa de acontecer com tanta frequência, e nós vamos encontrando as negativas da vida e os sofrimentos correspondentes a essas mesmas negativas, nos faz compreender que uma vida extremamente egoísta também é muito sofrida, e necessário é que nós, quando amadurecemos, deixamos o egoísmo de lado para a prática de servir ao outro. Nós compreendemos que até tem tudo a ver com aquilo que Cristo disse: aquele que quer me seguir, seja o maior servidor de todos. Então o objetivo existencial da criatura é servir. Só que servidão não é ser capacho de todo mundo, é compreender que a nossa energia
deve de ser em prol da vida, ajudando as pessoas através da caridade, da indulgência, da paciência, da compreensão de que todos nós podemos fazer um mundo melhor, sem necessariamente esperar que alguém faça para que eu me sinta um pouco mais feliz. Muitos de nós dedicam a sua vida inteira sem compreender que a essência da própria vida é o exercício da caridade, e sem saber se um dia vai receber o retorno de suas próprias ações em vida, porque não é o importante, mas compreender o significado de que essa maturidade para nós se dá por meio dos relacionamentos que nós temos para com as pessoas, é compreender que o nosso desenvolvimento, via de regra, é em família, porque nós, no nosso período pré-adolescente ou adolescente de vida, quando observa que está numa família muito complicada, logo pensa: essa família aqui é um inferno, eu vou sumir daqui, quando eu tiver minha família vai ser totalmente diferente. E quando a gente é espírita e fala vai ser diferente, vai, né? A gente entra em cada família, depois de falar isso, as pessoas aí fora, né? A gente soube fazer certinho. Mas quando a gente pensa que vai fazer da sua vida algo diferente, algo melhor, porque vê dentro de casa muita coisa doida, que fala, eu não vou fazer isso com os meus filhos. A gente tenta entender por que é que a família dos dias atuais é do jeito que é. Mas para compreender por que é que as famílias dos dias atuais são do jeito que são, a gente precisa fazer uma olhada no retrovisor da história, a olhar as famílias passadas, porque ninguém entende seu presente sem compreender o seu passado. Para nós é uma coisa, é batata para compreender. Quer saber por que é que você sofre hoje? A gente se estuda, observa o que fez ali atrás. Se não compreendeu as causas as quais vivencia a consequência hoje, talvez tenha vindo de outra vida. Mas a gente faz isso também com a família, e a gente olha para o passado, e as famílias lá do passado eram mais ou menos diferentes das de hoje. E eu vou utilizar alguns exemplos de autonarrativa da minha própria vida para a gente poder entender e lembrar também que nós tivemos as nossas famílias do passado, e alguns aí também estão convidados a buscar na sua própria memória como é que era lá no passado. Eu lembro-me muito jovenzinho, mas muito jovenzinho mesmo, de uma vez na casa da minha bisavó, adentrar a sua sala e olhar na parede com um certo grau de surpresa. A primeira coisa que eu vi foi um quadro na parede, mas um quadro que naquela época a criança pensava, não sei se é uma pintura ou se é uma foto. Um quadro meio esverdeado, com a sua geometria ovalada, mas com duas pessoas. E duas pessoas que eu, criança, não sabia nem quem era, porque não se parecia com nenhuma pessoa que lá encarnada naquela época estava. Mas também me chamou a atenção que naquela época as duas figuras na parede, neste quadro, apresentavam uma característica muito sisuda, muito brava. E eu fiquei a pensar se naquela época ainda existia o sorriso, ou se foi algo criado posteriormente. Mas olhando aquela figura masculina, que foi a primeira que eu me dei conta que estava lá, a única coisa que eu vi foi um bigode muito diferente. Muito diferente, uma cara sisuda, e quase que ele me recriminou no pensamento em que eu estava ali trocando olhares com a foto. Mas também observei que existia uma mulher ao lado, com um sorriso inexistente. E eu até pensei, essa deve ser feliz no casamento. Mas eu também pensei que talvez a única saída de descobrir quem estava na foto seria perguntar. E eu, como criança, e criança curiosa, logo perguntei para minha bisavó, quem são aqueles na parede? Sou eu e seu bisavô. E ele já tinha morrido, porque eu não o conheci em vida. E eu fiquei a olhar para minha bisavó, e eu achei que não tinha nada a ver com aquela mulher no quadro. E a nossa vida é mais ou menos assim, né? A gente
quando pisca, mal percebe que já alcançou a casa dos 50. Tira uma foto lá, jovenzinho, bonito, todo lisinho, parece um pêssego. Passa um tempo, esse pêssego vai virando outra fruta, maracujá. Mais uns 20 anos, primeiro pé na rampa de lançamento. Mais 20 anos, 90, já está com os dois. E se a gente olha a nossa foto de lá de trás, a gente fala, poxa vida, como passou. Mas é importante que a gente reconheça que às vezes passa tão rápido e a gente empurra a vida com a barriga sem pensar nas coisas importantes nas quais todos deveríamos de ter um interesse fundamental. E o primeiro deles talvez seja a nossa própria família, mesmo difícil. Mas naquela época a gente observava algumas coisas diferentes também. E a primeira delas era que a mulher, no caso a bisavó ou a avó de todo mundo, tinha uma quantidade de filhos que eu acho que vinha em dúzia. Era uma coisa meio cacho de banana. Eu não sei o que acontecia. Quando a gente é criança, a gente não pensa nisso. Só pensa quando compara depois que fica velho. E era uma coisa tão engraçada, porque as crianças era sempre assim, aquela escada, né? O primeiro tinha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 12, 15, 18, dependendo da coisa. Então era aquele mundaréu de crianças na casa, quando não havia gêmeos. E eles, claro, como irmãos que são, o objetivo fundamental da vida da criança quando irmão é brigar com outro irmão, é bater no outro irmão. E ficava aquela algazarra terrível dentro de casa. E às vezes a bisavó ou a avó se chateava, ficava maluca com aquilo. E ela pegava e, claro que chamava ao entendimento daquelas crianças uma entidade. E não vão pensar que é espírito não, é vivo mesmo. Ela falava assim, quando o seu pai chegar, aquelas crianças parece que entravam numa disciplina militar. Todo mundo escutava até grilo dentro da casa. Todo mundo obediente, aquela coisa maravilhosa. E a paz imperava nesse momento, quando a pessoa evocava essa entidade. Mesmo que o pai fosse bacana, legal, às vezes nem participava. Mas no passado, o relacionamento também dessas duas figuras, a masculina e a feminina, o bisavô e a bisavó, ou avô e avó, eles tinham papéis muito bem definidos na época. O pai tinha que ter como compromisso e responsabilidade trazer dinheiro para dentro de casa. E isso resolvia tudo para ele na vida. Estava tudo certo. E a mulher tinha como educação básica ser a dona de casa que educava as crianças e arrumava tudo que tinha que ser arrumado numa casa. Mas a gente pensa, poxa vida, mas casamento naquela época durava bodas de diamante no mínimo. E a gente pensa, por que será que isso acontecia? Porque é óbvio que aquela mulher anulava-se muitas das vezes pelo sentido cultural da época, pela falta de possibilidade de escolher aquilo que seria a sua própria vida, porque era educada para os filhos, para o lar, ela se anulava completamente. Assim, aquele tirano ou o rei poderia reinar sem questionamento algum. A mulher apenas obedecia e o homem dizia para quais lados a família deveria ir. Não era necessário muito envolvimento sentimental. Qual a necessidade da mulher? Obedecer ao marido nessa época. Não digo que é bom nem que é ruim, era diferente. E nós vamos contextualizar para tentar entender. Mas o tempo foi passando, e principalmente naquela época muito recuada, peguemos a época de 39 a 45, Segunda Guerra Mundial, em que homens de todas as famílias da Europa e fora da Europa também foram convocados a irem à guerra para poderem servir a um objetivo que nem sabiam qual era, mas se mataram na guerra. E assim as mulheres que eram as donas de casa da época foram convocadas para uma força de trabalho fabril e industrial para manter
a produção daqueles produtos que eram conhecidos como os produtos da guerra. Fazer tanque de guerra, fazer bala, fazer armamento, e assim vai, roupa. Só que nesse momento a mulher começou a perceber que ela poderia, através do seu trabalho, do seu esforço, estabelecer um processo de autossustento, de ter um gostinho de ganhar o seu pão de cada dia com o seu suor. E isso foi terrível, não na vida da mulher, na vida do homem, porque não acostumado com a possibilidade de ser questionado, estabeleceu uma dinâmica muito diferente no lar, porque agora teria que lidar com alguém mais ou menos em pé de igualdade, nem tanto, mas um início do processo de independência feminina era gestado naquela época. E o homem tentando entender como se comportar num lar como uma revolucionária, começa a ter os seus problemas afetivos nesse momento, porque não sabia lidar nem consigo. Como é que vai lidar com aquela que seria a sua parceira do lar? E esses problemas a gente pode observar que fizeram parte muito bem característico da nossa vida e da nossa memória, porque todos temos memórias, quase todos, de avós, de bisavós, e se não temos, temos do vizinho, que um dia teve. E a gente entende que era desse jeito no passado. E alguns de nós, homens que não evoluíram, ainda dizemos, bom era naquela época, porque eu era quem mandava. Eu sei que aqui todo mundo é o último que dá a palavra dentro de casa. Eu também me incluo. Sim, senhora. E ficamos felizes, porque o objetivo da vida é ser feliz. A gente compreende. Se é Piracicabana, espírito e vem por fora da caridade, já está embutido, nasce no instinto falando sim, senhora. Nem sabe por quê. Depois que encontra a pessoa, fala sim, senhora. E está tudo certo. Se for espírita, que assim seja. E a gente fala que legal que é poder entender. A família do passado, muito bacana, e teve o seu propósito naquela época. E aí a gente pula na família dos dias atuais, porque alguns de nós ficam quase loucos de vivenciar aquilo que vivencia na família nos dias atuais. E percebemos que algumas coisas foram bem diferentes. A primeira delas, não são mais 12 filhos, 15 filhos, 18 filhos. Se alguém tiver isso daí, essa prole aqui, por favor, vai para a Suíça repovoar, porque está precisando lá. Mas, na média, nós aqui, é um filho e está bom demais. E do ponto de vista da disciplina militar que havia naquela época, hoje, a gente tem meio filho. E não aguenta com esse ser, a ponto de mesmo o espírita dizer, não é possível, essa criança veio do umbral para dentro de casa, sem escala, caiu aqui, é meu obsessor. A gente até inventa umas histórias, né? Fala que é mundo de regeneração, fizeram uma limpa lá no umbral e trouxeram um para cá. E a gente tem que lidar com esse ser, que já vem com o Wi-Fi embutido no seu cérebro. A gente pega uma criança de 3 anos, faz tudo naquele, ou no tablet, ou no celular, faz de tudo, e a gente que vai falar, ainda faz, a gente denuncia a idade, né? Que vai digitar catando milho. Alguns de nós, né? Que não se atualizaram, tô dentro. E aí a gente pensa como as coisas são diferentes. Mas não só, no processo educacional, nos dias atuais, aqueles mesmos filhos que passaram pelos processos constritores daquela época, de lá de trás, viraram pais, obviamente, a maioria. Alguns não viraram, mas não tem problema nenhum. Aqueles que decidiram constituir família, decidiram por ter filhos, agora pensam, meu filho não vai passar por aquilo que eu passei. Meu pai dentro de casa era um carrasco. Minha mãe era dominadora, e tudo que eles fizeram, eu vou fazer totalmente diferente. Que assim seja. E a gente começa a vivenciar o processo educacional, dando para o nosso filho exatamente o oposto daquilo que a gente teve.
muitas das vezes a gente não para pensar, que passou por todas as dificuldades do mundo e se tornou um cidadão de bem, uma pessoa digna, uma pessoa reta, uma pessoa que tem responsabilidade. Mas a gente lembra apenas das dores que nos causaram naquele momento. Mas a maturidade é para isso, para a gente pensar. E aí a gente fala para a criança, quando ela entende minimamente os vocábulos, as palavras, a gente pergunta: que é que você vai querer comer hoje, meu filho? E na verdade, o decisor da família, do dia que se come e o que se come, passa a ser a criança. E a criança observa: eu sou o rei aqui. Não existe pai e mãe, existe o rei que nasceu daquele casal. E é uma coisa tão engraçada, porque é claro que a gente pensa na nossa própria vida, para contextualizar. Eu lembro-me que no passado eu tinha só uma única dúvida existencial na vida: se eu ia usar conga, quichute ou bamba. Quem tem idade sabe o que eu estou falando. Os mais novinhos, Google, por favor. E quichute ainda de feira. A gente ia comer um pastel, lá na feira do pastel, e na banca do lado tinha quichute, um navio que dava a volta ao mundo. Mas a gente usava, colocava na perna. Aquela coisa maravilhosa, né? Quem passou por isso sabe. Só que era a única dúvida que tinha. E hoje, para a criança, o que é que você vai querer comer? Onde você vai querer ir? E parece que a criança vem com um espírito complicadíssimo nessa época. Porque a pergunta é: o que é que você vai querer comer? E ele responde instintivamente, da mesma maneira: comida japonesa. E para o pai, isso, eu quero aquela barquinha. E aquele negócio que tem uns 3 dígitos quando você vai pedir, o pai fica louco para comprar aquele negócio. E na nossa época, a gente falava: hoje é arroz, feijão e abobrinha. E ovo, quando muito, hein? Hoje vai ser bom, hein? Tem ovo. E a gente ficava feliz. E a criança de hoje, que recebe a comida japonesa, come um, fala: não gostei, e joga fora. E o pai fala: não gostou, meu filho? Você quer outra coisa? O papai faz. E faz. E a criança vai tendo o seu processo educacional no início da sua vida sem limites. E vai crescendo. E nós percebemos que hoje em dia, como é possível, crianças entupindo consultórios de psicologia, com ideação suicida, com loucura. E a gente fala: como é que pode? É um desafio que todos nós aqui necessitamos de pensar para saber como lidar. Porque os pais também têm a responsabilidade para guiar os seus rebentos, seus filhos. E a gente pensa: por que é que a família nos dias atuais está da maneira que está? São constatações que nós precisamos descobrir, porque tudo aquilo que cada um de nós planta, um dia nasce. E é óbvio que por mais que nós nos alegremos, que tenhamos a possibilidade de falar: agora eu sou uma pessoa adulta, agora eu decido, eu educo dessa maneira, e eu vou ser justamente aquilo que meus pais não foram comigo. Não fazemos uma pequena pausa para avaliar que nós só somos o que somos porque passamos por aquilo. E às vezes, mesmo que tenhamos passado por dificuldades imensas, quão difícil é reconhecer que aqueles que foram nossos pais ou são nossos pais passaram por uma estrada de barro muito pior que a nossa, para pavimentar um pouco para a gente, mas deram aquilo que receberam, e muitas das vezes receberam menos que nós. E a gente não dá um mínimo valor para compreender que essa é uma situação pela qual todos vivemos. Mas a gente fala para o nosso filho: filhinho, você ama o papai ou a mamãe? Aí o filho fala: não. E a gente vai para o psicólogo, fica choroso porque nosso filho não falou que não nos ama. E no ano passado, vocês já pensaram? Pai, você me ama? E a gente já olhava o psicólogo ali na porta, né? O cinto. Ou alguns que são um pouquinho mais atrasados, vara de marmelo. Aquela vara
de árvore, eu nem sei de onde sai aquilo, mas dá uma volta no corpo que quando a gente sente, até desencarna na hora e volta, perispírito sente. E a gente vira espírita, né? Porque sabe o que é perispírito na prática, recebe a dor. Por isso nós observamos como nós somos todos perturbados, muitas das vezes, pela nossa criação, pela forma como a gente passou pelas dores do caminho. E agora a gente chega no momento de ter que educar um filho, sendo um piloto de primeira viagem nesse cruzeiro. Como difícil é a gente descobrir o que é que o nosso filho precisa, colocar o Evangelho de uma maneira prática para que essa criaturinha possa nos olhar lá no futuro, nos respeitar, nos admirar e até dizer: poxa vida, meu pai fez aquilo comigo, mas se ele não tivesse feito, eu seria uma pessoa muito pior hoje. E aí a confecção do caráter daquela criança muitas das vezes também é feita com a dor, com o sofrimento, porque ele não entende que é preciso passar pelas dificuldades para ser melhor, para ser uma pessoa, um cidadão mais evoluído. E claro que todos nós que chegamos com essa dor de cabeça tremenda, não sabendo lidar conosco mesmo, às vezes vamos espalhando para os outros as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas angústias. E muitas das vezes a gente tem interesse apenas de ter um relacionamento com alguém que a gente pode chamar de mo ou benê, sem problema nenhum, porque o nosso interesse é que ele resolva os nossos problemas sempre. Apenas estalando os dedos, minha vida vai melhorar. E se não fizer, eu brigo até a morte. Alguns de nós faz isso. E eu gostaria até de trazer uma história pela qual eu já passei, contei também já algumas vezes, mas daqueles que não ouviram, podem refletir sua vida, tentando entender como é difícil às vezes passar pelas nossas angústias, nossas dificuldades. Um caso familiar, tal, eu tenho uma pessoa muito próxima, que me sabe espírita, da família, e quando me permitam usar uma frase jovem, quando o bicho pega, ela me liga. E celular é uma maravilha hoje, né? Tem GPS, RG, nome completo, a gente já sabe qual é a figura do outro lado da linha. E ela é o tipo de pessoa que quando a gente vai atender, a vontade de falar não é alô, é Pai Nosso que estás no céu. E eu atendo já naquela oração, né? Porque sabe que a conversa vai por esse lado. E começa a conversa, estabelece-se o diálogo e ela diz assim: oi, tudo bem? Quanto tempo? Eu estava morrendo de saudade. E eu na minha cabeça, mentirosa. Mas continua a conversa. Nossa, a vida está muito corrida. Acho que vai chover, acho que não vai chover, acho que vai fazer sol. Essa conversa que não diz nada, que a gente sempre embute para tentar chegar no objetivo que a gente quer. E logo ela manda uma coisa assim: olha, eu preciso ir para um centro espírita, porque aqui em casa, em família, o negócio está ruim. Eu falei: vai, é uma maravilha, vá lá, escute alguma coisa lá do seu coração, uma reflexão que te leve a ser uma pessoa melhor. A gente já faz aquela propaganda, né? Espírita é bem assim, é médium de transporte, vem pra cá. E aí fiz aquela propaganda tal, e ela falou: mas você não está entendendo, eu preciso ir num centro espírita bom para que eu possa tomar um passe forte. Eu falei: ai Jesus. E é difícil explicar muitas das vezes essas coisas quando a gente entende espiritismo de ouvir falar. E aí eu como tenho já uma personalidade mais brincalhona, não podia perder a oportunidade. Falei: mas você quer ir no centro espírita, assim, com um passista, fisiculturista, grandão, fortão, para poder dar um passe em você? Ela: não tem nada a ver, não é isso. Eu quero ir porque, olha, aqui em casa está um inferno, e eu quero ver se eu dou uma limpada, porque eu acho que eu preciso de uma sessão de descarrego. Mas a gente entende, compreende, não tem problema nenhum. Eu falei: mas vá, não tem problema. Tentei explicar as leis da causa e efeito. Falei que o importante não é o passe, não é a água frutificada, mesmo que sejam muito importantes. O mais importante
é a elucidação, é a reflexão, é sair da ignorância, é poder pensar melhor na vida, né? Tentei fazer, ajudar Jesus também, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Para ter um filho desse, precisa. Mas ela falou, olha, você não está querendo me ajudar, e desligou. Eu falei, gente, ainda saio de ingrato, né? Mas tudo bem, né? A gente tira de letra. Passou uma semana. A bendita me liga novamente. Saudade bateu, logo olhei no telefone. Tá bom que é a saudade. Olha, hoje eu tenho outro questionamento. Porque a vida aqui em casa está difícil, mas eu quero achar a minha tampa da panela ou a minha alma gêmea. E eu que conheço a peça, logo pensei, alma gêmea vai ser difícil, mas algema está garantida. A minha alma gêmea, quem vai me ajudar a ser uma pessoa melhor? E eu quero saber com você, com toda sinceridade, porque eu sei que comigo você é sincero. Você me diga se o que eu estou pensando está correto. Eu quero encontrar alguém, e eu vou contar uma história, que você vai entender o tipo de personalidade que eu quero comigo. Alguém que seja mais ou menos assim. Que ele chegue no seu cavalo alazão, que atravesse aquela paliçada do castelo no qual eu vou estar, que lute com todos os dragões, que suba as escadarias intermináveis para chegar ao meu quarto, no qual eu estarei naquele sono eterno, que ele me tasque um beijo, me tire daquele sono profundo, para que um dia sejamos nós dois felizes para sempre. E eu pensei, gente, eu canso de contar um negócio desse. Imagina se nós, que nem cavaleiros somos, que estamos mais para sacos do que para príncipe, tivéssemos que encarnar um papel desse para conquistar uma donzela. Mas a gente fala, mas tem esperança, você vai encontrar. Mas espera aí, eu não acabei a minha história. Ela pensou que eu estava querendo encurtar. Ela disse, se a gente fosse pensar nos dias atuais, alguém mais ou menos assim, que me leve todos os dias café na cama. E ela ainda perguntou, você não tem ninguém para indicar? É duro, né? Vai lá no Fora da Caridade, tem vários, né? Mas também, que se eu for para o banheiro, jogue pétalas de rosas para eu poder caminhar, fazer meu asseio matinal. Mas também que me dê filhos inteligentes, que faça massagem nos pés. E começou a enumerar. E mandou ainda uma bala de prata, que seja espírita. Eu falei, gente, eu tentei pensar nos amigos, né, para poder indicar a peça, né? Nem que eles, até os inimigos, né, dependendo do caso, a gente indica e está tudo certo. Ajuda na correção espiritual, né? Deus ajuda. Aí a gente pensa, poxa vida, mas vai com fé, você vai encontrar, e o tempo vai passar, e vai dar tudo certo. Mas como eu não indiquei ninguém, ela desligou de novo. E eu fiquei naquela, como nós somos carentes de tudo, como a gente ainda observa que a gente só pode ser feliz recebendo. Eu só vou ser feliz se ou quando. Se encontrar uma pessoa assim, assada, e a gente começa pelas características físicas, que seja uma pessoa trabalhadora, responsável, e vá embora, que traga café na cama, e dependendo do nosso grau de falta de entendimento da vida, a gente pensa que vai encontrar aí pela vida um príncipe encantado, sem sermos uma princesa ou um príncipe também procurando a sua princesa. A nossa dificuldade é essa, um mundo em que todo mundo quer colo e ninguém quer dar. Por isso é a dificuldade de se encontrar uma família que a gente fale, poxa vida, que família maravilhosa. Mas nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Mundo esse que assevera que todas as pessoas que estão sob esse guarda-chuva estão mais ou menos no mesmo nível. Por isso mesmo, pessoas que têm como situações difíceis da sua própria vida, as provas e as expiações, a necessidade do aprendizado, a necessidade da melhoria e a necessidade do conhecimento íntimo. Meus amigos, a gente fala, e esse relógio corre, que é uma beleza. Mas sempre é muito bom quando a gente pode, numa sexta-feira, decidir estar junto, pensar na nossa vida com seriedade.
Muitas das vezes o nosso bate-papo aqui dá-nos a impressão de que a conversa é leve, de que a conversa às vezes não pesa no nosso íntimo. E a gente fala, poxa vida, mas nós estamos falando de assuntos que são muito sérios para nós, assuntos que nos chegam ao coração, às vezes assuntos que nos pegam num ponto em que talvez seja o único ponto que nos cause uma sensação de choro. Mesmo maduros, mesmo idosos, porque a gente volta na nossa memória e reconhece que talvez tenha passado por situações que deixaram marcas, todos nós, marcas doloridas, em que a gente pensava, poxa vida, eu queria tanto ter tido um relacionamento de amigo, eu nem sei quem são meus pais na essência, eu sei que é o fulano de tal e a ciclana de tal, mas o que são eles? Quais seus interesses, as suas vontades, essas coisas que muitas das vezes nos escapam e nos fazem principalmente ser uma pessoa amarga na vida. A gente olha para a vida, coloca a culpa de todos os nossos infortúnios naquilo que a gente passou em família. Mas como é bom numa noite como essa da gente pensar com uma certa alma leve que tudo aquilo pelo que a gente passou teve uma necessidade para que a gente chegasse no hoje, para que a gente fosse uma pessoa às vezes digna de caráter, alegre, bem disposta com a vida, que apesar de tudo a gente olha ainda para o nosso filho e tenta dar o melhor de nós, tenta fornecer aquilo que a gente conseguiu compreender com aquilo que não recebeu. E claro que os amigos aqui estão pensando nas suas próprias famílias, naquelas que às vezes são perturbadas, são difíceis, complicadas, mas como é bom a gente poder falar, olha, eu vou dar a cota da minha parte, eu vou trazer uma esperança, uma luz nesse lar de gente atrapalhada, com felicidade, com sorriso no rosto, e até dizendo, se esse é o meu papel, que Deus me deu esses limões, que eu faça uma limonada bem gostosa, se assim eu puder. Assim, meus amigos, eu faço votos que a gente tenha a maturidade de colocar aquele que foi o único ensinamento que Jesus veio à Terra para nos mostrar, a lei de amor. Esse amor que não é uma fantasia, uma panaceia, é um amor que precisa de ser vivenciado na dificuldade, na complicação, às vezes no sacrifício e na abnegação. Todos temos exemplos intermináveis nas nossas famílias para que a gente possa viver uma situação mais amorosa, compreendendo que talvez nós, que somos ainda criaturas frágeis, ainda no processo de aprendizado interminável da nossa vida, temos como tarefa do dia o exercício de hoje da amorosidade nas nossas famílias, se Deus quiser. E se você talvez aí esteja pensando num pai, numa mãe, que há muito tempo você não fala, porque tem uma mágoa guardada, porque tem um desentendimento de alguma oportunidade, lembre-se, se você está com esse entendimento hoje, é responsabilidade sua dar o primeiro passo. Todos necessitamos evidenciar o amor, todos queremos viver bem e felizes, assim que tenhamos a consciência e a força de vontade para fazer a nossa parte. Então eu deixo, por fim, para não cansá-los, aquele abraço já cheio de saudades, e rogo a Jesus para que numa próxima oportunidade nós tenhamos a possibilidade de estar aqui para refletir, para pensar, para avaliar, e talvez até depois de muito esforço da nossa vida nessa trajetória, escolhermos que vale a pena mudar. Assim, meus amigos, eu deixo aquele abraço e fico à disposição de quem precisar. Um abraço e até a próxima.